Olá, meus amigos. É com grande satisfação que aqui, nesse pequeno vídeo, porém sendo um vídeo definitivo, eu venho esclarecer algumas coisas acerca das dúvidas que as pessoas têm diz respeito à reencarnação. Quero ser o bem breve possível em relação a isso. Bom, há um tempo atrás, quando eu trouxe à tona de que nós, evidentemente, passamos do corpo de primeiro plano para o corpo de segundo plano, e eu garanti a você que eu conheci um lugar chamado Nírio. Lá em Nírio, eu me tornei testemunha de tudo aquilo que eu vi ali. E ali, como em Kank, em Greenback, certo? Eu recebi instruções acerca dos procedimentos da reencarnação. A primeira pessoa que tem me feito pergunta e indaga acerca de como é esse processo. Já falei sobre esse processo diversas vezes. Quando nós partimos desse corpo de segundo plano, ou seja, quando morremos, nós somos levados a uma determinada dimensão física tão real como essa que você vive. E essa dimensão criou um sistema solar composto por 46 planetas, conforme eu já falei. E quando eu tive a oportunidade de entrar nesses corpos planetários, eu não vi nada que fosse assim horrível acerca de os ruins fizeram e tomam ali como punição. Nada disso eu vi. Eu não vi cadeias, não vi correntes, não vi penitência. Nada disso me foi mostrado ali. Absolutamente nada. E olha que eu tive a oportunidade, num espaço de 14 dias e nos 46 corpos planetários, conhecer como funciona a reeducação dessas pessoas que passam do primeiro plano para o segundo plano. E quando eu cheguei ali e conheci aquela maravilhosa tipologia alienígena responsável por essa reeducação, eu pude testemunhar ali que as pessoas que ali estão, não só do planeta Terra, mas também de outros planetas, conforme eu já expliquei várias vezes, que estão no mesmo processo de evolução, como é o caso de Eliade. E ali eu via pessoas chegar de todas as partes do universo, desses planetas que estão em desenvolvimento de expansão de consciência plena, de consciência pura. E ali eu testemunhei pessoas chegando, ficando apavoradas, pessoas que aqui neste plano não fizeram coisas boas e queriam se sentenciar ao inferno, porque foi essa a educação que elas tiveram, onde diziam a elas, como disseram a mim e a você, que se nós não formos dignos e justos, nós iremos para o inferno. E ali aquelas pessoas, por reconhecer a sua maldade, elas não se achavam dignas de estar ali. E eu percebia o aquebrantar da humildade da pessoa, independentemente da má espécie que ela tinha sido aqui, neste plano.
Eu via pessoas de joelhos, chorando, gritando, sem entender absolutamente nada. Eu vi também pessoas sentadas, extasiadas, sem saber se aquilo era o paraíso ou se aquilo era um processo de adaptação por consequência daquilo que ela aprendeu quando em vida, em um corpo de primeiro plano como nós estamos agora, ela acreditava que ali seria um processo para que ela pudesse evoluir. Outras pessoas procuravam Jesus, procuravam Deus, procuravam os seus guias e elas não conseguiam ver nada disso. Dado a isso, eu pude ver um montante de pessoas sendo levadas a um determinado lago de águas cristalinas sensacionais. É como você pegar um grande espelho e colocar a 4 metros do fundo do mar e o reflexo do sol, quando entrar na água, torná-lo a refletir. Aí você enxerga a pureza daquele ambiente, só para você ter um pouco de noção. Aí o que acontece? Essas pessoas que acabaram de chegar ali, elas foram submetidas a esse banho. E não é um banho através de uma água mágica, ou com propriedades medicinais, nada disso, não tem nada a ver. Ali, essas pessoas tomavam um banho, recebiam vestimentas apropriadas. Quando ela recebia a sua vestimenta, ela era levada a um campo todo feito de flores esculpidas em pedras, algo assim extraordinário. Esse jardim de pedras preciosas continha topázio, ermina, esmeralda, crisólita, diamante, ouro, safira, berilo, rubi e outras tantas. Tanto que nós conhecemos aqui, como outras que no momento vocês ainda não conhecem, como o cromonale, a periniaque, que são pedras de uma totalidade azul, transparente, roxa, preta, e ali também adornando todo aquele ambiente uma diversidade gigantesca de pérolas. E cada pérola era do tamanho de uma bola de futebol. Vamos colocar aí que era do tamanho de 15 metros de circunferência, só para você ter uma noção do que eu estou falando. E ali, com a Guinachete, né, e com aquele ser maravilhoso que é o dirigente daquele corpo planetário, não de todos os 46, mas naquilo que eu estava ali, que é o quarto, seguindo a cadeia da esquerda para a direita, ele é o quarto planeta onde eu estive naquele dia. Ali, esse maravilhoso líder, Aknoriali, ele me dizia assim, que era para me testemunhar todo o processo de readaptação. E ali eu pude ver uma coisa que me emocionou muito. E o que é que me emocionou? Eu pude ver que as pessoas, ainda extasiadas, não acreditando onde estava, mas sabendo que ali tudo era real e não era fruto de sua imaginação, elas começaram a querer regressar para contar aos seus familiares. Outras estavam querendo correr para se esconder porque se sentia o tempo todo de não ser digna de estar ali. E eles, em nenhum momento, através de uma palavra de autoridade ou através de uma forma brutal, vamos dizer assim, conteve essas pessoas. Eles simplesmente usaram a simbologia de Zamaniel. Eu quero ressaltar aqui que a civilização de Alamer, onde habita Zamaniel, é a única entre toda a extensão do universo, seja o alienígena da 5ª dimensão ou da 1000ª dimensão,
o nosso Criador, a nossa Criadora, competiu somente a civilização de Zamaniel ser dotada na criação de simbologias para qualquer coisa que seja. E ali eles ministravam a simbologia no ar. E aquelas pessoas foram ficando calmas diante dos meus olhos e eu, Carlos Henrique, sou testemunha disso. E ali, depois que todos se acalmaram, eles receberam uma espécie de chá dentro de uma flor semelhante à flor de lótus. E essa flor é uma flor orgânica, não é uma flor esculpida em pedra preciosa, é uma flor orgânica. E esse chá, ele era feito de forma imediata por aquele ser alienígena que tocava na flor. Quando ele tocava na flor, a sua essência, o seu poder, a sua bondade fazia derramar todo o néctar precioso daquela flor que não existe aqui na Terra e nem nenhum outro planeta. Ela é obra-prima exclusiva da primeira criadora para essa situação. E quando essas pessoas pegaram essas flores, né, em formato de lótus e levavam à boca e tomavam esse líquido que era feito de forma simultânea, elas se sentiam em um total êxtase, né? E elas sentiam paz, independente de qual que seja a espécie ou a qualidade do ser humano que estava ali. E ali, todos, após tomar esse chá proveniente do próprio néctar, dessa flor, que é uma flor chamada de Omberialine, essa flor, Omberialine, quando eles tomavam esse néctar, que era ativado através do toque daqueles seres alienígenas que habitam ali esses 46 corpos planetários, o que acontecia? Essas pessoas começaram a dormir, porém em um sono programado. O que é um sono programado? É você deitar e ter alguém para te acordar, ou você por si só colocar um despertador. Isso é um sono programado. E eles ficaram ali por aproximadamente 5 horas. Quando eles acordaram, foi feito novamente a recontagem e cada um foi enviado para um corpo planetário determinado por toda a essência da aprendizagem desses nossos irmãos das estrelas. Quando isso aconteceu, eu testemunhei muitas coisas. Entre elas, diversas crianças na faixa de 8 anos de idade, na faixa de 4 anos de idade. Essas crianças de 2, 3, de 1 mês, que as suas mães fizeram abortos e outras coisas parecidas, essas pessoas, mais do que depressa, essas pessoas, elas retornaram ali porque elas julgaram capaz de não atender os requisitos que outrora elas haviam prometido. Então, meus irmãos, recobrando aqui o vídeo, eu tive que dar uma pausa porque meu telefone ia começar a tocar. Pois bem, nesse período, quando eu vi essas pessoas sendo enviadas para os outros corpos planetários através de portais multidimensionais, que faziam a passagem dessas pessoas de uma forma tão rápida e tão simultânea, como se você atravessasse o seu quarto para a sala e a sala para a cozinha. E ali eu vi as pessoas chegar até mesmo a mim, né, e dizer para mim assim: eu não mereço estar aqui. Eu me lembro que nesse momento, como tudo para mim era novo, eu me escondi atrás de Agnachete. E eles dobravam seus joelhos e beijavam os pés de Agnachete e falavam assim: por favor, eu não sou digno de estar aqui, eu sou digno de morrer outras vezes porque fiz coisas horríveis.
eu via também essas crianças chegarem ali. As crianças que chegam ali com o corpo físico de criança são as que são maiores de 8 anos de idade, ou seja, de 7 anos de idade. Aí, quando vem entrar em falecimento por motivo de doença, por qualquer outro tipo de catástrofe, elas chegam com o corpo delas que elas tiveram aqui no nosso planeta. Outras crianças inferior a 7 anos de idade, porém são aquelas crianças que ali estão chegando porque não quiseram e se sentiram, na verdade, que não estariam preparadas para poder cumprir a missão que outra hora ali foi acordada para que ela pudesse reencarnar. Essas crianças voltavam através de bolas de luz. Somente a sua consciência, o corpo, tanto de primeiro plano como de segundo plano, já passaram a não ser utilizados mais. E essas crianças, elas chegavam ali, elas eram colocadas em um recipiente e levadas ao primeiro planeta. Ali é onde se conservam as consciências que recebem a oportunidade da reencarnação e julgam não estar apta após ter recebido a oportunidade e desejam regressar. Só esse sentimento da consciência que recebeu a oportunidade de reencarnar por ela própria, pela vontade própria que ela quis, no momento da gestação ou durante a infância, se ela falar que não é apta para estar mais nesse mundo, só por ela falar isso, ela própria proporciona o mal para ela, tá? Para que ela possa regressar em sua consciência para o sistema solar de mim. Entendeu? Aí as pessoas têm me perguntado assim: Henrique, uma vez você disse o seguinte, você disse que as pessoas e as crianças, né, que e elas tentam driblar as civilizações, essas crianças, elas retiradas e lançadas na boca preta, que é o buraco negro. Bom, eu já dei o exemplo várias vezes, mas aqui, como eu falei, eu me torno responsável para poder ensinar a vocês, então eu vou tentar falar da melhor maneira possível. Quando você está lá em livro e você já foi reeducado, e você de livre, presta atenção, de livre e espontânea vontade, você fala assim: eu quero regressar. Está por um processo. Esse processo pode levar 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, não importa. E eles perguntam para você: você quer abrir mão de todo esse paraíso e de um descanso perpétuo de 900 anos ao seu mundo, sendo sujeito a todas as desgraças que há nele? Aí você fala assim: eu quero. Beleza. Ser levado em Greenpeck. Lá em Greenpeck, esse corpo de segundo plano, ele vai ser desfragmentado, preservado, e vai haver todo aquele processo que eu estou careca de falar e vocês já sabem. Dado a isso, a consciência vai estar gerando, tá, dentro do útero da mãe. Naquele momento, aquela consciência, ela pensa, ela sente, ela se lembra das vidas passadas, certo? Nada vai ser tirado dela. Se, por um motivo de livre-arbítrio, aquela consciência, ou seja, aquela pessoa que quis reencarnar, surgiu um sentimento esse de egoísmo, de traição, de revolta. Exemplo: eu sou um homicida. Eu morri, fui para mim. Fui reeducado. 15 anos depois eu volto. Eu estou na barriga da minha mãe. Aí eu vou e viro e falo assim: quer saber de uma coisa? Eu fui homicida há 15 anos atrás, vou continuar matando porque eu quero matar mesmo, eu sou assassino mesmo. Trouxa foram aqueles que ali estiveram me reeducando. Só para você ter um exemplo. Sabe o que vai acontecer? E no momento que você tiver essa atitude que eu dei aqui, por exemplo, tá? Na hora, o primeiro criador e a primeira criadora do corpo dentro do útero da mãe. Aí ocorre o aborto espontâneo. Ou
Dependendo de qual seja o tempo do processo que essa mente venha pensar isso, do qual eu dei exemplo aqui, seja após o nascimento, ou seja durante os seus dias, que são de 7 anos de idade, se ela em si tiver esse pensamento que aqui eu citei como exemplo, na hora ela é exterminada. É lógico que isso vem um sentimento do pai, da mãe, que não tem esse entendimento, certo? Aí essa consciência ela é pega e é arremessada no buraco negro, ou seja, na boca preta. Aí essa consciência é apagada por completo. Já aqueles que querem a reencarnação, e quero ressaltar, não existe mais reencarnação para o planeta Terra. Não existe, tá bom? Parem de me perguntar isso. Não existe. Se você acredita que ainda exista, isso é um problema seu. Fica nessa sua crença, fica nessa sua fé e seja feliz. Porque o tempo todo eu falei para você que me ouve que aqui eu só vou falar aquilo que eu vi e aquilo que eles me ensinaram. Tudo que eu sei não é processo de canalização, não é processo de viagens astrais, não. Tudo que eu sei se dá em um processo em plena consciência, onde eu estou acordado em um ambiente físico, real e verdadeiro. Então, o que acontece? A pessoa, ela nasce durante a sua infância até os 7 anos de idade. Ela vai manter ali a sua consciência. Após os 7 anos, a sua consciência vai ser vedada. Por quê? Porque a partir daqueles 7 anos em diante, aquela criança, aquela vida, aquele ser, aquela consciência, ela tem que se produzir e se expandir por si só. É aí que acontece os flashbacks, os déjà vus da vida. A pessoa, ela seguindo a diretriz, lembrando que independente de quantas vezes você já foi reencarnado por livre e espontânea vontade, quero deixar bem isso claro para você, existe a lei em você que se chama livre-arbítrio, que é um mandamento justo e verdadeiro. Você pode reencarnar 1 milhão de vezes. Todas as vezes que você vier, você terá seu livre-arbítrio. Todas as vezes que você vier, através da reencarnação, você vai receber a oportunidade de se estender na expansão de uma consciência melhor. Dado a isso, você não quer. Aí vamos dizer, eu tô lá e falo assim, olha, eu aprendi, entendi tudo isso, só que eu não quero voltar nem para a Terra e nem quero voltar para nenhum outro planeta. Aí eles vão me pegar, vão me colocar para dormir por 900 anos. Aí você me pergunta, como muitas pessoas me perguntaram, e as nossas lembranças? Bom, antes que ocorra esse processo, eu vou falar para você algo que eu já respondi a algumas pessoas. Quando existe a oferta para que eu durma por 900 anos, existe também uma regra da qual eu vou ser instruído nela e, se eu aceitar, automaticamente eu vou estar abrindo mão de tudo que eu vivi em vidas anteriores. Civilizações superiores que hoje estão na milésima dimensão, o que elas fizeram? Elas criaram, tá, vários experimentos através do segmento da consciência, e esses seres são seres biológicos robóticos que existem em Granbeck e seus seres biológicos naturais que também lá, que é a sua liderança. Eles viram que quanto mais a consciência descansa, menos ela vai se lembrar da vida que ela teve. Então, se eu escolhi isso, eles vão dizer para mim assim, você dormindo por 900 anos, você sabe que nunca haverá mais lembrança dos seus pais, dos seus amigos, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos melhores momentos das suas vidas. Aí você fala assim,
Mesmo assim eu quero. Quando isso acontece, eu sou colocado para dormir por 900 anos. Quando eu acordo, a minha consciência, ela retorna em uma virgindade, e essa virgindade de consciência plena e pura me dá a oportunidade de nunca mais ter sequer nenhum fragmento de pensamentos de vidas que vivi, seja 2 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Não sobra nada, não se guarda nada. E no momento do meu despertar, você tem dois caminhos que eu vi lá. Se a sua civilização respectiva julgar que ainda não é hora de você nascer no mesmo corpo tipológico que eles têm, preservando ali somente a sua consciência, você vai ser convidado a nascer em outros mundos, nunca mais no planeta seu de origem. E quando você vai para esses mundos, sabe o que acontece? Você vai nascer e vai viver outras experiências. E outra coisa, nunca você vai ser colocado para todos aqueles que dormem por 900 anos, esses nunca serão colocados em planetas que esteja em desenvolvimento de expansão. Nunca. Eles são colocados em planetas que já estão na criptologia de 6ª dimensão em diante. É extraordinário, pessoal. Vocês não têm noção. Então, se você dorme por 900 anos, antes de dormir, você sabe que quando você acordar, você não terá nenhuma lembrança do passado. É como se você nascesse naquela hora e nada nunca tivesse existido na sua vida. E as crianças que morrem num parto normal, ou num parto de cesariana, ou durante o seu crescimento até os 7 anos de idade, ou ela morre porque ela escolheu morrer, e isso vai ser difícil para você aceitar, principalmente se você for uma pessoa espírita, devoto a diversos livros que você tenha lido. Mas para mim, o importante não é a sua opinião, o importante é você ser quem você é. É isso que importa para mim. Porque aqui eu estou falando somente aquilo do qual me foi ensinado. Então, ou aquela criança, certo? Ela se foi porque ela disse: eu errei, eu não estou preparado para viver nesse mundo como vivi em vidas passadas. Na hora, aquela criança, ela vai falecer. Não é a culpa do pai, não é a culpa da mãe, não é a culpa da biologia, do vírus, nada disso. Ela vai morrer de uma morte normal. Quando aquela criança, ela se rebela em sua consciência, não respeitando aquilo que ela aprendeu ali, e o voto que ela fez em Lírio, que é importante para o primeiro criador e para a primeira criadora, justamente para se expandir na consciência, sabe o que vai acontecer? Ela vai ser tirada, não só da Terra, mas como de qualquer outro planeta que esteja na mesma situação e numa situação pior do que o nosso planeta. Para você que é pai, para você que é mãe, é difícil aceitar. Se eu fosse pai, seria difícil também até mesmo ouvir isso. Inclusive para você que perdeu um filho. Mas você pode ter certeza que nunca a culpa foi sua ou de qualquer outra pessoa. Foi a pessoa que escolheu não mais querer viver. Eu estou dizendo isso entre um dia de vida, desde a gestação até os 7 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas e 59 minutos. Depois que você completa os 7 anos, daí para lá, independentemente do que for sua morte,
seja de causa natural ou de causa trágica, isso se chama consequência dos caminhos que a pessoa escolhe. Aí parte de você ter 7 anos para cima, até a sua velhice, ou não. Aí fica ao entendimento de você. Mas dos 7 anos para baixo, para você que foi pai, mãe, que perdeu o seu filho, ele nasceu, ficou no incubador e faleceu, você pode ter certeza que ele foi quem escolheu isso. Não é culpa sua. Quando ele estava sendo gerado na sua barriga e você perdeu ele, não foi culpa sua e jamais será culpa sua. Jamais. Desde o nosso nascimento, desde que você não seja um fragmento de universo reencarnado, se você for um segmento de universo virgem, você nasce e você tem todo o segmento. Os universos virgens, quando nasceram, porque ainda nascem, hoje não nascem mais os reencarnados, nascem somente pessoas de universo virgem. Eles, quando nascem, se acontecer do primeiro dia de vida no útero da mãe até o nascimento e até os 7 anos de idade, se ele morrer nesse intervalo, foi porque o primeiro criador e a primeira criadora não quis que ele vivesse aqui e decidiu de imediato levá-lo para que ele pudesse ir para a sua civilização respectiva. Para finalizar, as pessoas me perguntaram assim: Henrique, eu perdi o meu pai. Isso aí, várias pessoas me perguntando o mesmo assunto. Eu perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu namorado, meu marido. E passou alguns dias, eu estava deitado e eu juro que eu vi essa pessoa na porta em pé e ele sorriu para mim. Isso é possível? É, isso é possível. Exemplo, eu estou em Niro. E eu aprendi todos os preceitos e todos os conceitos. Aí eu viro para todos aqueles nossos irmãos ali e falo assim: me permita ir visitar minha família. É na hora. Você pode vir. Você só não pode permanecer. Porque o corpo de segundo plano que pertence a nós, ele não tem nenhuma capacidade de atravessar as dimensões. Isso já entra naquilo que eu falo que o campo astral é muito perigoso. Só para dar uma pincelada para você entender. Então, quando aquele ente querido seu aparece para você, muitas das vezes ele fala, outras vezes ele não fala, outras vezes ele aparece em sonho e fala que está num lugar melhor, pode acreditar porque ele está. E aquelas pessoas que aparecem em sonho, que são seus entes queridos que faleceram, e dizem: reza por mim, ora por mim, faz isso por mim porque eu estou sofrendo, é mentira. Você não precisa acender nenhuma vela. Porque essa pessoa está bem, ela está em Niro. Recentemente, logo que eu comecei a dizer tudo isso, eu conheci um delegado de Polícia Federal, que ele veio no meu Facebook, se identificou para mim, ele me convidou para ir no distrito onde ele trabalhava, que inclusive é em Belo Horizonte, fica ali na Avenida Raja Gabaglia, e um outro delegado também que eu conheci de São Paulo. Eles falaram comigo assim que esse de Belo Horizonte foi igual ao de São Paulo. Ele falou comigo assim que a esposa dele tinha perdido o filho, e ela entrou em depressão, não se levantava da cama e não queria mais viver. Ele colocou uma enfermeira para cuidar da esposa, aí tinha ali a doméstica que cuidava do lar, né, a secretária do lar. E ele conta assim que um belo dia ele chegou do trabalho, após ter feito várias viagens, inclusive na investigação mesmo, que está sendo suscetível no nosso país acerca da corrupção. Ele estava trabalhando nesse caso. Não sei se ele ainda está trabalhando, também nem me interessa isso. Só que ele
Chegou em casa e ele viu a esposa dele com o notebook em cima do colo dele, estava na cama. Ele chegou, deu um beijo na testa dela, pelo que ele me contou, e falou assim: nossa, eu fico tão feliz porque tinha tempo que eu não via você sequer movimentar nada, nem pegar nada. Ela falou assim: olha, eu estava navegando aqui, interessante. E eu ouvi. Ele falou: o que é? Tem uma pessoa que é militar do Exército, que se identifica como Capitão Henrique, nesse determinado canal, e ele falou acerca da reencarnação. Na hora ele falou comigo assim que ele já ficou muito preocupado, porque aquilo poderia agravar a situação da esposa dele. Ele falou assim: não vejo isso não, não vejo isso não. Ela falou assim: não, ao contrário, eu vi já assisti. E eu vi que eu não tenho culpa de ter perdido o nosso filho. Eu vejo que se ele foi, é porque ele quis ir. Não foi porque eu tive um problema de saúde, como o médico falou. Ele me contou assim que quando isso aconteceu, ele sentou na poltrona que fica no quarto ali, onde ele leu o livro dele, até me especificou muito bem. E quando isso aconteceu, ele procurou ouvir junto com ela o hangout que eu tinha feito, que foi um dos primeiros hangouts que eu fiz, em uma participação em outro canal. Ele ouviu, depois ouviu também outras pessoas me fazendo perguntas acerca disso, e ele ficou emocionado. Naquele dia a esposa dele foi levada no banheiro pela enfermeira, porque ela ainda estava fraca, por ficar deitada há muito tempo. Só que quando ele acordou no dia seguinte, me parece que era num domingo, se eu não me engano, ele sentiu falta da esposa dele na cama. Na mesma hora ele pensou assim: ai, deve que a minha mulher suscitou. Se ele estiver ouvindo esse hangout, com certeza ele está, eu peço que ele novamente mande o texto que ele mandou para mim, e com a permissão dele eu vou postar para vocês aí no grupo. Ele falou que quando correu, a esposa dele estava na cozinha fazendo café, e com um sorriso no rosto. Por quê? Porque ela entendeu que ela não era culpada por ter perdido aquela vida. Como você, mãe, como você, pai, nunca foi culpado por ter perdido seu filho. Entenda isso, mesmo que seja difícil. Ok? Bom, uma outra dúvida que as pessoas têm, eu acredito que eu falei aqui sobre tudo. E eu sinceramente espero nem tocar mais nesse assunto, porque foi como eu disse diversas vezes, aqui eu não sou guia de ninguém, eu não sou guru de ninguém, eu não sou pastor nem padre de ninguém, nada disso. Eu sou apenas uma pessoa que está contando a minha experiência em outros planetas para você que tem interesse em aprender. Nada mais do que isso. As dúvidas vêm? Vêm. Com certeza vêm. Mas é como eu sempre digo, a verdade, ela está dentro de você, quando você enxerga dentro de você. Esse pequeno vídeo que se tornou grande nem seria o de áudio 71, mas eu resolvi colocar o 71 nele. Ouça, aprenda, fale com o teu criador, com a tua criadora, fale com os teus irmãos das estrelas, nunca bajulando eles, reverenciando a eles, não, nada disso. Trate eles com o mesmo amor que você trataria o seu irmão, você que é apegada ao seu irmão e à sua irmã. O Criador, ele é seu pai. A Criadora, ela é a sua mãe. As forças que regem a natureza é a sua auxiliar. O entendimento da verdade pura e plena está em você, não nas minhas palavras aqui. Então, seja feliz. Seja feliz. E busque as suas próprias experiências, porque elas vão acontecer. E quando acontecer,
de você ser levado em Niro, o sistema solar de Nírio, e você vê os 46 corpos planetários, e vê, em outras palavras, os alienígenas que ministram ali o desenvolvimento de consciência plena e pura daqueles 46 corpos planetários. E você poder visitar as câmaras, poder visitar as escolas, onde o firmamento são as estrelas, e você entender tudo aquilo que aqui, com poucas palavras, para que você entenda resumidamente, da melhor maneira possível, lá, no grande dia, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Uma outra coisa para finalizar, a Gnachete, ela mandou um abraço forte para todos vocês e ela ainda continua sorrindo acerca dos comentários que vocês têm feito a ela lá no grupo. Ela somente sorri com aquele sorriso doce que ela tem, que dos quais muitos de vocês verão face a face, como se vê o rosto de um amigo. Obrigado e fiquem em paz. Gratidão por tudo.